Tópico terceiro e último. O Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. Subtópico primeiro, a intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas, e sempre que necessário intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. Subtópico segundo, a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio dos reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. Subtópico terceiro, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Irmãos, o Senhor sempre está intervindo, Ele entra no meio da história, entra no meio do avanço tecnológico, do avanço da civilização. Deus precisa estar sempre intervindo, porque se não for dessa forma, o homem alto se destrói. Porque ele vai de uma forma desenfreada e precisa de Deus colocando limites, né? É uma tendência da humanidade querer extrapolar os limites, mas Deus, que está sempre atento, ele se encurva todos os dias para ver a terra. Os olhos dele percorrem todos os cantos da terra diariamente, e ali o que está errado, Deus põe a mão dele. O Senhor instituiu as autoridades aqui na terra justamente para isso, para colocar limite na humanidade. Existem aquelas instituições, existem autoridades que abusam do poder, é verdade. Existem autoridades que não são exemplo para ninguém, é verdade. Mas essas pessoas irão dar conta de tudo, de todos os seus atos a Deus, né? No grande dia, todos comparecerão diante do justo juiz e ali darão conta dos seus feitos. Então, quem é autoridade deve agir com equidade, com justiça, com temor e com tremor, sabendo que acima de qualquer autoridade existe a autoridade maior, a autoridade soberana, que é o dono de tudo, o criador de todas as coisas. Então o Senhor sempre vai estar agindo, não somente para punir e disciplinar, mas também para recompensar os seus servos, porque Ele é um Deus recompensador. Então Deus, quando vê que o homem está passando dos limites, Ele coloca o limite. Ele colocou o limite através do dilúvio. Ele colocou o limite através da Torre de Babel, porque os homens estavam querendo serem maiores do que Deus. Achou que podia fazer uma edificação que ia chegar até o céu. E ali Deus confundiu aqueles homens, confundiu a língua daqueles homens, e eles não puderam mais entrar em concordância naquele feito. E aí houve a destruição. Quando o pecado também, além do dilúvio, teve o pecado de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, né, aquelas cidades. Então Deus está sempre colocando limites, Deus está sempre intervindo na história, na civilização, em todo o avanço que há na humanidade. Mas a gente vai ver que Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Nós devemos pregar o tempo todo que Ele é a solução para todos os problemas, para todas as situações, todas as circunstâncias, porque o mundo ele estava de tal maneira que através da consequência do pecado, Deus já havia
premeditado, projetado, entregar o bem mais precioso dele, para que morresse pelo mundo, morresse pela humanidade, para que nós tivéssemos a esperança da salvação, a promessa de morar eternamente com Deus. E nós, irmãos, somos incitados, né? Nós somos também obrigados a evangelizar até os confins da terra, a pregar o evangelho do reino, as boas novas da salvação a todas as pessoas. Aquele que crê, né, irmão, será salvo, mas o que não crê será condenado, como diz a palavra do Senhor. E a conclusão desse tópico, a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Irmãos, somente nós, Igreja do Senhor, somos sal da terra e luz do mundo, né? Então nós devemos usar essas propriedades para iluminar o mundo, iluminar as trevas, porque as trevas são dissipadas através da luz, e para temperar, colocar ali o equilíbrio através do sal que nós somos o sal, o tempero, e nós precisamos usar essas propriedades para a glória do nosso Deus. Vamos pregar o Evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. Tá numa fila, prega o evangelho. Tá esperando em uma consulta médica, prega o evangelho. Em qualquer lugar, em tempo ou fora de tempo, prega o evangelho do reino. Diga que Jesus morreu para que nós fôssemos salvos e tem um céu nos esperando depois que tudo isso acabar, se a gente perseverar até o fim em fidelidade e temor ao nosso Senhor. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.